Olá, dando continuidade aos nossos estudos de literatura, hoje vamos falar um pouco a respeito das questões concernentes ao simbolismo realizado aqui no Brasil. Para tanto, para que vocês possam seguir, separei alguns slides para vocês. Bom, nós temos aí algumas questões, retiradas dos principais vestibulares do Brasil, inclusive do Enem. A primeira diz o seguinte: os principais escritores do simbolismo brasileiro foram. Então, está falando aqui dos principais. Nós selecionamos dois escritores. Os dois escritores concernentes ao movimento realista, ao movimento simbolista, são Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. São os dois escritores principais dentro do simbolismo brasileiro. Cruz e Souza, poeta que ficou muito conhecido, sendo talvez considerado o principal dentro desse movimento, e o Alfonso de Guimarães também, poeta mineiro, lá de Mariana, também traz nos seus escritos as características inerentes ao movimento simbolista. Os demais escritores são pertencentes a outros movimentos. Augusto dos Anjos, por exemplo, embora ele tenha traços do simbolismo dentro da sua obra, ele se encaixa didaticamente dentro do pré-modernismo. O Teófilo Dias, como parnasiano, Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, também parnasianos. Raimundo Correia, parnasiano, Aloysio de Azevedo, um escritor aí dentro do naturalismo brasileiro. Rubem Braga, já um poeta contemporâneo do modernismo, e Adolfo Caminha, também um poeta realista. Aliás, um prosador, mais do que questão de poeta. Tanto Rubem Braga, um grande escritor de contos e crônicas, pelas quais ele ficou muito conhecido. Ele capixaba, de Itapemirim, no Espírito Santo, e o Adolfo Caminha, também um prosador, escreveu a Normalista dentro do realismo brasileiro. Bom, então vamos ali para a questão de número 2. Questão número 2, uma questão retirada da PUC, do Paraná, 2009, diz para assinalar o que foi incorreto a respeito da estética simbolista da poesia de Cruz e Souza, diz respeito ao Cruz e Souza. Cruz e Souza, que é de Florianópolis, agora de Santa Catarina. Enfim, então a resposta correta, ou melhor, incorreta a respeito dessa estética simbolista, a gente pode verificar aqui na letra B. O simbolismo brasileiro recupera de modo inequívoco os procedimentos e os temas do romantismo, valorizando o sentimento nacionalista e as ideias abolicionistas. Bom, a gente tem que lembrar que a abolição da escravatura ela se deu um pouco antes da imersão, da emergência do simbolismo aqui no Brasil, que vai acontecer justamente com duas obras do Cruz e Souza, Missal e Broquéis, no ano de 1893. Embora, sim, tenhamos traços do romantismo dentro do simbolismo, como a questão do individualismo, da questão da subjetividade e tudo mais, não é necessariamente uma recuperação inequívoca dos procedimentos e temas, mas um alargamento e até mesmo uma maneira de ver o mundo muito particular em detrimento do próprio romantismo. Então, as outras alternativas, todas elas dizem respeito, sim, à estética simbolista dentro da poesia de Cruz e Souza,
ou seja, os poetas simbolistas eles se opunham ao objetivismo cientificista dos realistas naturalistas, né? É um movimento muito mais subjetivo, né? Com pouca crença nessa ciência, né? Do final do século XIX. Cruz de Souza é o maior representante da estética simbolista no país, porém, nas primeiras décadas do século XX, observa-se uma grande expansão do simbolismo no sul do Brasil, sendo o Paraná um dos estados com o maior número de manifestações poéticas dessa escola, seja pelas revistas que foram criadas, seja pelos poetas que foram revelados. Sim, né? Nós teremos ali, por exemplo, Dario Veloso, né? Que será considerado um grande poeta também, né? Utilizando essa mesma estética simbolista, mas de modo mais tardio, né? Também. Verifica-se na estética simbolista o culto à musicalidade do poema em sintonia com a busca pela espiritualidade, nos temas predominantes da poesia de Cruz de Souza, perfeitamente, né? Não só na poesia de Cruz de Souza, né? Mas de uma maneira geral, em toda a estética simbolista, né? Essa busca pela musicalidade do poema, a questão da espiritualidade estão presentes, né? E na última alternativa, a letra E, para os simbolistas, a poesia, a experiência transcendente, é uma forma pela qual se alcança o sentido oculto das coisas e vivências, né? É uma forma muito particular, como eu disse, né, de enxergar a realidade, o mundo, né, e as coisas que nos rodeiam também, né? Enfim, então vamos lá para a próxima questão, né? A próxima questão é uma questão tirada do Enem, né, de 2009. É um trecho de um poema também do Cruz de Souza, né? Um trecho de Cárcere das Almas, né? Cárcere, prisão. Então, toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e, sonhando, as imortalidades rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz funéreo, nesses silêncios solitários, graves, e chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério, né? Termina com esse questionamento aí, então, né? Então, a questão é a seguinte, né? Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz de Souza, né? São. Então, eu vou direto, né, aqui para a resposta, né? Então, a resposta correta seria a letra C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico dos temas universais, né? Essa questão do refinamento das formas, né? Temos ali também um soneto, né? Né? Entre dois quartetos e dois tercetos, né? Uma linguagem, né, refinada, porém não tanto quanto a questão do parnasianismo, né? A gente vê uma certa leveza maior, né, em relação a essa questão da forma, né? Porém uma densidade muito maior também no que diz respeito à própria temática, né? E aí a gente verifica, né, a própria ideia da prisão, né? O que é a prisão das almas, né? Seria o próprio corpo. Então, a questão metafísica, né, que faz aqui na alternativa correta, é justamente ir além da questão do físico, né, nessa expansão aí de consciência da mente para além dessa possibilidade material, né? Então, nós temos essa alternativa como a alternativa correta, né? Justamente por isso, né? Que é uma temática recorrente sempre dentro do simbolismo, né? Essa busca da transcendência, né, do espírito em relação à própria natureza do corpo, né? Vamos lá para a questão de número 4.
Então, de número 4, também temos aí um soneto, né, chamado Vida Obscura. Perceba sempre esses títulos, né, a temática, né, sempre muito mais, o próprio título ele já diz, né, uma temática mais voltada para o sombrio, para o obscuro, né, para aquilo que não é nomeado diretamente, né, sempre com essa questão da sugestão, ao invés de nomear as coisas, né, com seus devidos nomes, tá? Então, nós temos assim: ninguém sentiu o espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Né? Olha a tristeza. Né? Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o mundo te apunhalou no mundo, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro, como foi profundo. Né? Olha só, essa temática, né? A tragédia, a desgraça, né? Acompanhando sempre o eu lírico, né? Mediante essas tristezas e muito mais a questão, né, do sofrimento sem que ninguém tivesse a observar. Né? Essa temática também é recorrente, né? A ideia da aparência, né, do indivíduo, semblante, em relação aos seus reais sentimentos ali. Né? Então, como uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz de Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Né? Justamente isso que estou dizendo. O soneto, essa percepção traduz-se em. Então, nós temos aqui a resposta correta, a letra A. Né? O sofrimento tácito, né, inerente diante dos limites impostos pela discriminação. Foi algo muito presente na vida do Cruz de Souza, né, observando a biografia desse grande poeta do simbolismo brasileiro. Né, nós sabemos que ele é um poeta de origem humilde, né, os pais eram escravos, né, portanto ele era uma pessoa negra, né, e ele foi adotado, né, ou criado ali pelo senhor de engenho, que era dono também dos seus pais. Né? Então, imagina vocês, né, que logo após a questão da abolição da escravatura aqui no Brasil, né, dos anos sombrios aí de escravidão, né, que nós tivemos no Brasil por mais de 300 anos, a discriminação e o preconceito, né, racial eram enormes. Então, isso é algo que acompanhou muito a existência desse poeta. Né? Tanto que em vida ele não vai conseguir, né, a fama através dos seus versos. Né? E a própria subsistência, né, para ele era algo extremamente difícil, embora ele fosse uma pessoa muito culta, é, um grande estudioso, né? Ele não conseguia emprego, era difícil, né, ele assentar-se em um determinado trabalho, justamente, né, pela sua condição racial, né, tristemente. Bom, então nós temos aí, então, como resposta, a questão, aliás, a alternativa de letra A. Né? Então, nós temos aqui agora a questão 5, né, também da PUC, né, do Rio Grande do Sul. Diz, é um trecho de um poema do Alfonso Guimarães, né? Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Os laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que escolhia. Né? Então, uma das linhas temáticas da poesia de Alfonso Guimarães, como se observa no exemplo, é claramente, né, a letra
A, portanto, né? A amada morta. Gente, essa temática ela será muito recorrente dentro da obra do Alfonso de Guimarães, né? O Alfonso de Guimarães, como eu disse anteriormente, ele é um poeta de Minas Gerais, né, de Mariana, né, tanto que ele ficou conhecido aí pela alcunha, né, pelo apelido de Solitário de Mariana. Justamente por isso, a esposa dele falece, né, precocemente, e isso é, traz para ele muita tristeza, muito dissabor, e essa temática, então, né, esse sofrimento torna-se uma temática, e essa temática acaba tornando-se, por sua vez, também muito recorrente dentro da sua obra. Ele fará muitos poemas, né? Ele escreveu, na verdade, muitos poemas em homenagem, né? Em lembrança, em memória, né? Dessa amada que faleceu tão precocemente. Então, nós temos aqui essa alternativa A como a resposta correta. Então, lembre disso, né? Embora ele trabalhe também outras temáticas, né, muito fortes dentro da obra do Guimarães, né, do Alfonso de Guimarães, a própria questão da espiritualidade, da religiosidade, ele sim, um poeta muito dedicado à religião cristã, né? Fez muitos versos também em homenagens à Nossa Senhora, né? Mas às vezes estabelecendo essa relação, né, entre Nossa Senhora e a amada que faleceu, o fato também dele ser de Mariana, né? As cidades de Minas, tão presentes ali na questão da própria arquitetura barroca, né, também muito inserida dentro desse aspecto da religião, né, acaba por influenciar também de maneira muito grande a sua obra como um todo. Né, mas esta questão da morte da esposa é sempre uma recorrência a que você deve ficar atento e atenta também. Né? Então, olha aí, novamente, um outro trecho, né, de um poema também do Alfonso de Guimarães, né, que diz: na primavera que era a derradeira, mãos estendidas a pedir esmola, da estrada fui postar-me à beira. Brilhava o sol e o arco-íris era a estola, maravilhosamente no ar suspensa. Né? Solene demais o poema, né? Como se sabe, Alfonso Guimarães é tido como um dos mais importantes representantes do simbolismo no Brasil. No fragmento acima pode-se destacar a seguinte característica da escola a qual pertence. Né? Então, nós temos aqui, como resposta correta, né, a letra D. Olha que interessante. Né? Foco no instante, né, na cena particular e na impressão que ela causa. Então, nós temos aqui algo, né, de subjetivo, né, ou seja, muito particular do indivíduo. Né? Então, nesse momento, né, que ele diz ali, na primavera que era derradeira, né, ou seja, ao finalzinho dela, né, vai se postar à beira uma estrada onde brilhava o sol e o arco-íris era uma estola maravilhosamente suspensa no ar, né? Estola é digamos assim, um equipamento, não é uma roupagem, né? Típica da religião cristã, né? Então, nós temos essa presença muito clara aí desse subjetivismo, né? Uma cena muito particular, do ponto de vista somente dele, aquilo que essa presença, né, tão particular ali imprime na própria alma, né, na própria forma de ver o momento. Então, nós temos aí essa característica bem subjetiva dentro da obra também do Alfonso de Guimarães. Então, dando sequência aí, vamos para a questão 7. Bom, a questão 7 é uma questão tirada do Mackenzie, né? E aí traz uns poemas mais conhecidos, né? Do Cruz e Souza, né? Que são Os Violões que Choram. É um poema extenso, né? Mas ele
ele ficou muito conhecido justamente devido a essa sonoridade, né, presente, né, justamente fazendo uma própria referência à questão do violão, né, como instrumento musical que é. Nós já havíamos trabalhado, né, o poema Violoncelo, né, do Camilo Peçanha, né, poeta também do simbolismo, só que em Portugal, né? Então, novamente, um instrumento musical aqui, né? Fazendo parte dessa gama, né? de poesias dentro do simbolismo. Então, diz assim, né? Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, sutis palpitações à luz da lua, anseio dos momentos mais saudosos, quando lá choram na deserta rua as cordas vivas dos violões chorosos. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Prestem atenção agora, né? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Né? Observa aí, então, né? a principal característica desse poema. Né? As estrofes anteriores, né, claramente representativas, não apresentam, né, a resposta certa é a letra E. Né? Não apresentam, né, versos brancos e livres. As estrofes anteriores são claramente do simbolismo, né, mas elas não vão apresentar versos brancos e versos livres. O que isso quer dizer? Né? Versos brancos, né, quando não há rimas, né? E aqui nós temos as rimas presentes, né? Mornos, contornos, vento, lamento, lua, rua, saudosos, chorosos, né? Nós temos a presença da rima aí, né? Muito forte, né? E também os versos não são livres, né? Eles são metrificados, né? Nós temos um número correto aí de sílabas poéticas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas poéticas, né, em cada verso. Né? Então, são versos endecassílabos. Né? Então, embora não tenha essas duas características, né, no poema, os versos brancos e os versos livres, ou seja, são os versos têm rimas, né, e são metrificados, mas a característica marcante desse poema, né, quando eu pedi até para vocês prestarem atenção, é dar uma olhada justamente nessa estrofe, né, que ela é muito curiosa, né, e única, digamos assim, dentro da literatura brasileira, né. Observe que todas as palavras, né, começam com a letra V, né? Justamente fazendo essa lembrança aí para violões, que também começa com a letra V, né? Mas essa é uma característica. Nós temos então uma figura de som aqui chamada aliteração, né? A aliteração. O que é a aliteração? Né? Já foi dito aí, a aliteração é quando você tem uma repetição, né, de uma consoante mais vezes, né, do que se obriga a gramática, justamente buscando essa questão da sonoridade, né, tão importante para os poetas do simbolismo, então, tá? Fiquem atentos aí, né? Ele está marcando a letra B, né? Ao invés fosse apresentam, com certeza teria essa resposta. Aliterações e assonâncias. As assonâncias, a repetição da mesma
vogal, né, ao longo dos versos, e a literação, a repetição da mesma consoante. Nós temos tanto a literação quanto a assonância também, né? Porque observe ali, né, o O, o E e o A, né, sempre repetindo, né, ao longo dos versos, então marcando também essa figura de som, né, a assonância. Então, a literação, a repetição da consoante, enquanto que a assonância, a repetição, então, da vogal. Tá? Então, vamos aí para a questão número 8. É uma questão tirada da UEG, né, de 2006, os últimos versos. Na tristeza do céu, na tristeza do mar, eu vi a lua cintilar. Como seguia tranquilamente por entre nuvens divinais, seguia tranquilamente como se fora a minha alma, silente, calma, cheia de ais. A abóbada celeste que se reveste de astros tão belos, era um país repleto de castelos, e a alva lua, formosa, castelã, seguia envolta num sudário alvíssimo de lã, como se fosse a mais pura Virgem Maria. Lua serena, tão suave e doce, do meu eterno cismar, anda dentro de ti a mágoa imensa do meu olhar. Também, né, do Alfonso de Guimarães aí, né? Nós temos, então, né, entre as características poéticas de Alfonso de Guimarães, predomina no poema apresentado a resposta certa, as imagens, né, as imagens da morte. Né? Olha só essa presença, é interessante voltar aqui e falar um pouco desse poema, pessoal, porque, olha só, né? Os poetas do simbolismo, de uma maneira geral, eles são muito ligados à cor branca, né? Somente porque a cor branca ela está ligada a essa ideia de pureza, né? Isso simbolicamente falando, né? Isso é uma questão meramente interpretativa, mas ela está ligada muito a esse aspecto de pureza, né? Do sobrenatural, da questão do espírito, né? Da questão da alma. Né? Então, ele vai usar muitos elementos aqui dentro desse poema, né? Que vai fazer essa referência justamente a essa ideia da morte, né? Com a relação com a cor branca, né? Nuvens, né? Alma, né? Abóbada celeste, né? Olha lá, a alva lua, né? A alva branca, a alva lua, alvíssimo, né? O sudário. O que é o sudário? É aquele pano branco, né? E cobriu, né? O corpo de Cristo, né? O famoso sudário de Turim, por exemplo, né? E, né, em alguns momentos, né, provavelmente ali na época ainda do final do século XIX, né, provavelmente era algo que acontecia ainda, né, dentro dessa despedida, né, do corpo ali na hora do velório, né, de cobrir com esse pano branco. Então daí a gente vai fazer essa relação, essa reminiscência aí com a questão da morte, né, estabelecendo então uma analogia, né, entre a cor branca, né, e esse sentimento de perda e da passagem, né, ou enfim, das imagens da morte, como traz aqui a alternativa C, né? Aqui, um dos poemas mais conhecidos do Alfonso de Guimarães, né, a Quem Esmalha, né? É um poema muito interessante, embora ele seja um poema muito simples, né, de composição muito simples, né, é, ele é totalmente inusitado, né, justamente por essa questão, né, de não nomear, né, de sugerir apenas o que diz respeito à própria ideia de morte também presente no poema. Né? Embora ele vai tratar também de outros pontos. Então diz assim: quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu e outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. No desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. Como um anjo pendeu,
as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Né? Então, nós temos aí. Sobre esse poema, é incorreto, né? É incorreto afirmar, né? Justamente a letra D. Embora ele trate, sim, da questão do suicídio, não necessariamente a questão de um suicídio religioso. Né? O suicídio religioso seria o abandonar da própria religião. E aqui não, né? É simplesmente para mostrar o suicídio real mesmo, dessa dualidade entre alma e corpo. Né? A própria dualidade também do desejo, né, inerente para o ser humano. Né? O ser humano é sempre dual, ambíguo, né, em relação àquilo que deseja. Né? Isso também vai trazer ali uma reminiscência, né, de outros movimentos anteriores para dentro do simbolismo. Né? A própria natureza contrastante e antagônica, né, do barroco, muitas vezes ela também vai aparecer, né, presente aí dentro do simbolismo. E aí quando a gente fala dessa justamente desse antagonismo, né, ou até mesmo de figuras de linguagem como a antítese, né, é um poema totalmente antitético, né, também aí a ideia o corpo, a alma, né, o céu, o mar, né, o mar, aquilo que está embaixo, o céu, aquilo que está em cima, essas distâncias. E aí sim, né, quando tem esse finalzinho que diz assim, né, a sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar, e sendo ela estava numa torre, vai tratar-se de um suicídio, mas não necessariamente desse abandono da religião. Né? É um poema ainda também muito embebido no próprio aspecto religioso, né? Com a presença aí de elementos como, né, o próprio anjo, né, da religião cristã, né? Novamente ele vai falar de Deus ali também. Né? Todas as outras questões também estão corretas, né? As alternativas aí também. E por fim, nós temos aí a questão 10, né, da PUC também do Rio Grande do Sul, né? Novamente um trecho também do Alfonso de Guimarães, né? Ninguém anda com Deus mais do que eu ando. Ninguém segue os seus passos como eu sigo. Não bendigo a ninguém e nem maldigo. Tudo é morte num peito miserando. Vejo o sol, vejo a luz e todo o bando das estrelas no olímpico jazigo. A misteriosa mão de Deus, o trigo que ela plantou aos poucos, vai ceifando. Né? Ceifar também, né, dessa questão de morte também, né, muitas vezes. Então, um dos temas marcantes da poesia simbolista de Alfonso Guimarães é, como já havia dito anteriormente, né, a própria religiosidade. Né? Então, é essa presença de Deus, né, dentro da poesia do Alfonso de Guimarães. Né? Não só Deus, mas todos os elementos voltados para o aspecto religioso. Né? Em momentos ele vai falar de Nossa Senhora, vai trazer essa gama, né, mitológica da religião cristã, né, como os anjos, por exemplo, para dentro da sua poesia, e mais uma vez essa presença tão marcante dentro dos poemas do Alfonso de Guimarães, certo? Muito bem, então nós encerramos por aqui, né? Como sempre, me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida. Então, muito obrigado e até